Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo a essa live de estudo bíblico. Aqui quem fala é o irmão Rodrigo. Nós estamos reunidos hoje em torno do nome de Jesus aqui para estudar a palavra de Deus. Seja muito bem-vindo nessa noite, que o Senhor possa falar ao teu coração, que nós possamos ouvir a voz do Senhor, transformando nosso coração, transformando a nossa vida através da sua palavra. Em nome de Jesus, que você possa receber nessa noite aquilo que o Senhor tem preparado para a tua vida através desse estudo. Nós estamos estudando aí a palavra do Senhor dentro do Sermão do Monte, no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Nós estamos falando nesses dias, mais especificamente, sobre as bem-aventuranças. Nós estamos já há alguns dias tratando desse tema. Começamos na semana passada, estamos dando sequência durante toda essa semana nesse tema das bem-aventuranças. E ainda temos alguns dias pela frente. Nós estamos na quarta bem-aventurança hoje. Nós vamos falar sobre bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, né? E aí eu convido você que tem a sua Bíblia, você que gosta de estudar a palavra de Deus, você que gosta de aprender mais do Senhor, a participar conosco desse estudo, né? É um estudo entre 30 a 40 minutos, mais ou menos, onde a gente avança sobre as Escrituras para entender mais do Senhor, entender os propósitos do Senhor para a nossa vida. Amém? Então fique à vontade, você que está nos assistindo, você que está entrando hoje pela primeira vez, para participar. Se você tiver algum pedido de oração, se você tiver alguma solicitação a fazer, você pode colocar aí nos comentários para que a gente possa estar anotando, tá? Tem alguns irmãos que participam da equipe conosco que vão estar anotando aí o seu pedido de oração. Se você também quiser o material depois, o esboço desse estudo, eu posso enviar também para você sem cobrar nada, gratuitamente, os links dos estudos anteriores também, para que você possa assistir depois com calma na sua casa e poder ser edificado pelo Senhor. Amém? Vamos orar nesse momento, agradecer ao Senhor por esse dia, pedir ao Senhor que nos abençoe. Amém? Pai querido, te dou graças, ó Pai, pelo dia de hoje, por essa sexta-feira, ó Pai, que o Senhor esteve presente, ó Pai, em nossas vidas. Antes de mais nada, Senhor, quero pedir o Teu perdão, a Tua graça, a Tua misericórdia pelas nossas vidas, Senhor. Se em algum momento vacilamos, se em algum momento, meu Pai, pecamos contra Ti, Senhor, permitimos, ó Pai, que a nossa carne prevalecesse, que a natureza humana prevalecesse, seja em atitudes ou pensamentos ou palavras. Pai, eu te peço a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu perdão nessa noite, porque precisamos, Senhor, do Teu Espírito, Senhor. Temos fome e sede de Ti, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Então queremos ser saciados, Deus, nessa noite pelo Senhor, Pai. Que o Senhor fale conosco, que o meu pensamento, a minha inteligência possa desaparecer nesse momento, para que prevaleça a Tua vontade, a Tua palavra, Senhor, para os nossos corações. Eu te peço isso por todos aqueles que entrarem, que permanecerem nessa live, ou que simplesmente passarem, ou que estiverem assistindo pelo For You. Pai, que o Senhor possa abençoar todos, Pai. Em nome de Jesus. Esse é meu pedido nessa noite. Amém e amém. Bom, como eu disse, nós estamos estudando sobre as bem-aventuranças de Mateus, capítulo 5, do versículo 3 ao versículo 12. Tá? Então, se você tem a sua Bíblia, convido você já a abrir para que a gente possa estar lendo. Seja bem-vindo, Marcone, seja bem-vindo todos aí. O Marcone, para quem não sabe, faz parte aí da equipe. Então, se você tiver algum pedido de oração para fazer, é só colocar aí na rolagem que o Marcone ou outros irmãos, o André, o Fábio, a Elisa ou a Érica, qualquer um desses irmãos, irmão Freitas, qualquer um, vai estar anotando seu pedido aí para estarmos orando. Amém? Bom, Mateus capítulo 5, versículo 3 ao versículo 12. Vamos ler aqui a palavra do Senhor, diz assim: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus.
Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém? Nós estamos sempre mencionado no início do estudo algumas questões que são fundamentais para a gente entender as bem-aventuranças. Primeiro, que elas falam de um padrão completamente diferente daquele que o mundo pensa que seja o padrão de felicidade. Bem-aventurado significa verdadeiramente feliz, tá? Então, esse texto vai mostrar que verdadeiramente feliz é aquela pessoa que carrega todas essas características, tá? Cuidado aí, Beto, você que está dirigindo aí e assistindo, tenha atenção no volante aí. Bom, então bem-aventurado, mais feliz é aquela pessoa que carrega essas características dentro de si, tá? Então, é importante pensar que as bem-aventuranças não são uma lista de regras que você vai tentando viver, tentando cumprir, mas na verdade ela é um resultado, as bem-aventuranças são um resultado da presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida, tá? Eu tenho batido muito nessa tecla para que você entenda que não tem como você viver nem as bem-aventuranças, nem os 10 mandamentos, nem o Sermão do Monte, nem o padrão de vida de Jesus pela sua própria força, sabe? Se você tem tentado isso, se você acha que o cristianismo é isso, eu quero te dizer, não é isso. O cristianismo não é isso. Não é uma religião em que você pega uma lista de regras e vai tentar viver aquilo para alcançar o céu, para alcançar bênçãos. Não, não é dessa forma. Você começa a expressar essas características a partir do momento em que você passa a crer em Jesus como teu único e suficiente Salvador e que o Espírito Santo entra no teu coração e transforma você. Se você aprendeu ao longo da sua vida que para você entrar no céu você precisa cumprir uma série de regrinhas, eu quero te dizer que isso está errado. Para você ser salvo, para você poder ter vida nova, você não precisa cumprir uma série de regrinhas. O que você precisa fazer é crer em Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida e se arrepender dos seus pecados. Acabou. Então, pela graça, mediante a fé, nós somos salvos, tá? Então, que você creia nisso. E quando você crê nisso, aí sim o Espírito Santo passa a habitar dentro do seu coração, passa a habitar na sua vida, e essa habitação do Espírito Santo vai gerando essas bem-aventuranças em você, tá? Então, a primeira bem-aventurança, como nós vimos, ela fala o quê? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, é o momento em que nós reconhecemos que quem nós somos diante do Todo-Poderoso, que nós somos nada, que nós somos nulos diante dele, tá? Que ele é altíssimo, grandioso e que nós não somos ninguém. Reconhecemos quem nós somos diante do Senhor. Então, quando você reconhece a sua nulidade diante do Senhor, quando você se humilha diante do Senhor e reconhece, Senhor, Tu és tudo e eu não sou nada, você entra pela porta da vida eterna. Você reconhece. E, infelizmente, tem muitas pessoas aí no mundo que não reconhecem isso e continuam achando, eu não preciso de Deus para nada, eu não preciso de Deus para viver. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos tanto de Deus, nós dependemos tanto de Deus, porque nem o ar que a gente respira, se o Senhor não nos der, a gente não tem como criar o próprio ar para a gente respirar.
Nós dependemos dele para tudo, nós dependemos do Senhor para tudo. Então, quando você reconhece isso, você passa pela porta da humilhação, da pobreza de espírito, e aí você é salvo pelo Senhor. Na sequência, nós vimos que bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Por quê? Porque diante da grandeza do Senhor, diante da pureza do Senhor, diante da sua santidade, os nossos pecados eles vêm à tona. Sabe? Os nossos pecados ficam em evidência. E aí, muito importante, meu irmão, minha irmã, que você reconheça e entenda o que é o pecado. O pecado é esse mal, é uma força maligna, é o mal que está dentro de nós, que nos leva a cometer atitudes erradas, a fazer coisas erradas. Então, quando você faz uma coisa errada, o pecado não é exatamente aquilo que você fez, mas é aquilo que leva você a fazer aquela atitude. E isso está impregnado na nossa natureza humana, desde Adão. Está impregnado na nossa natureza humana o pecado. E esse pecado, recebendo o estímulo, ele gera o pecado. E aí o pecado, ele conduz à morte. Então, quando a gente reconhece o nosso pecado, quando nós reconhecemos que somos pecadores diante do Senhor e percebemos que somos dominados por essa natureza pecaminosa, isso nos leva a chorar, isso nos leva a lamentar diante do mal e dizer: Senhor, eu preciso de salvação, preciso de libertação. E aí a palavra diz: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Ou seja, o Senhor consola você. Ele diz para você: filho, eu imputo justiça sobre a tua vida. Você, a partir de hoje, passa a ser considerado como justo, não pelo que você é, não por você, mas pelo sangue do meu filho derramado na cruz. Então, por meio do sangue derramado na cruz, nós somos considerados justos, tá? Nós somos considerados justos. Seja bem-vinda, Zezé. Ou Zezé, não sei. Nós somos considerados justos pelo sangue de Jesus. Somente pelo sangue de Jesus. E aí sim, nós podemos ter contato novamente com o Senhor. Mas esse reconhecimento de quem nós somos, ele nos leva à mansidão. Ou seja, é a gente perceber que por nós mesmos nós não somos merecedores de nada, nós não somos dignos de nada. Por nós mesmos nós não somos merecedores nem do ar que nós respiramos, por causa desse mal que ainda existe em nós. E aí isso nos acalma. Por quê? Porque quando vem as afrontas contra você, você entende: poxa, eu sou pecador, eu sou falho, eu mereço, na verdade, a condenação eterna. Por mim mesmo eu mereço a condenação eterna. Tudo que eu tenho de bom vem do Pai. É uma dádiva de Deus para mim. E isso faz com que a gente caminhe em tranquilidade, sem ficar lutando pelos nossos direitos, sem ficar lutando desesperadamente para preservar a nós mesmos. Não. Por quê? Porque nós entendemos que tudo está nas mãos do Senhor. Tudo está nas mãos do Senhor. Isso nos leva a ser mansos, tá? A mansidão. E aí, quando nós nos tornamos mansos, tá? E percebemos a nossa insignificância, essa consciência, ela nos conduz a um desejo de liberdade. Liberdade dessa natureza pecaminosa. E o Senhor nos promete o consolo, não só aqui, mas também na eternidade. Agora nós vamos entender essa bem-aventurança de hoje. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. A gente precisa entender primeiro o que nós devemos buscar na nossa vida? Felicidade ou justiça? O que o mundo nos ensina, o que o mundo busca a todo custo é felicidade. Felicidade. E as bênçãos, né? Só que como ele não pode encontrar, como o mundo não pode encontrar a verdadeira felicidade ou as bênçãos que só existem na presença de Deus, o que o mundo faz? Ele vai se conformar com paliativos. Que paliativos são esses? É a bebida, é a droga, é a prostituição, a busca desenfreada pelo dinheiro, pelos bens materiais. Ou seja, as pessoas elas vão procurando formas, maneiras, tá, de tentar maquiar
essa falta que Deus faz no seu coração, preenchendo a sua vida de trabalho, trabalhando de manhã, de tarde, de noite e fazendo. Seja bem-vinda, Rosana, Deus te abençoe. Trabalhando de manhã, de tarde, de noite, viajando, gastando, passeando, bebendo, fazendo e acontecendo uma série de coisas. Para quê? Para tentar preencher um vazio que ela tem dentro de si. Mas esse vazio só pode ser preenchido pelo Espírito Santo de Deus. O vazio que há dentro do ser humano, o vazio que há dentro de você, que há dentro de mim, é do tamanho exato do Espírito Santo de Deus. Então, o mundo busca felicidade, mas a fome e a sede que nós começamos a desenvolver não deve ser de felicidade, nem de bênçãos, mas de justiça. Fome e sede de justiça. As pessoas buscam exatamente o contrário disso. Esses objetivos vãos, né, que existem no mundo, ao invés daquilo que realmente elas precisam. Nós precisamos de justiça, não de bênçãos, não de felicidade. E aí você vai entender daqui a pouco o que significa isso. E quando as pessoas fazem isso, tá? Elas nunca vão conseguir ser felizes nessa busca por felicidade. Pois verdadeiramente feliz, como diz a palavra aqui, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Ou seja, verdadeiramente feliz é o homem, é a mulher, que ao invés de buscar a felicidade, que ao invés de buscar as bênçãos, que ao invés de buscar as coisas materiais, busca a justiça de Deus. Então, se você tem sido essa pessoa que tem buscado felicidade, que tem buscado as bênçãos, que tem buscado todos os prazeres que o mundo pode te oferecer, eu quero te dizer, acorda hoje, entenda, nada disso vai preencher aquilo que só Deus pode preencher dentro do seu coração, que é a justiça do Pai. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Ao invés de buscarmos felicidade e bênçãos, precisamos buscar a justiça do Senhor. A busca errada, infelizmente, ela também acontece dentro da igreja. Por quê? Quando a gente, ao invés de buscar a justiça de Deus, fica buscando experiências, tá? Experiências místicas, ficar rodando, ficar gritando, pulando. Não estou dizendo que as experiências são erradas, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas tem pessoas que ficam buscando só isso. Elas só buscam isso, elas só querem a experiência mística por si só. De estar ali rodando, de estar ali gritando, de estar ali pulando, de estar ali numa histeria coletiva, vamos dizer assim. Mas ela não quer a justiça de Deus. Ela se satisfaz apenas com essa experiência mística, vamos dizer assim. E se essa pessoa não buscar a justiça de Deus, ela vai continuar sempre tendo fome. Sempre tendo fome de Deus, de justiça, mas ela nunca vai conseguir ser preenchida. Nunca vai ser preenchida devidamente. Ela está perto da fonte. Ela está próxima da fonte de justiça, que é o Senhor, que é a sua palavra, mas ela nunca consegue se alimentar. Sabe aquela pessoa que está morrendo de fome, morrendo de sede, e alguns metros à frente dela está ali a comida, está ali a água para ela beber, a comida para ela comer, mas ela vai só até um ponto. Então, se você está próximo do reino de Deus, mas você, ao invés de buscar a justiça do Senhor, você busca as experiências místicas, gritar, pular, sapatear, eu sinto dizer para você, mas você está buscando algo errado. Você precisa focar no que é certo. Não convém que nós coloquemos a felicidade, bênçãos ou as experiências místicas acima da justiça, porque elas são coisas que Deus acrescenta àqueles que buscam a justiça. Se você busca a justiça de Deus, todas essas coisas
são acrescentadas para você. Não é isso que diz a palavra de Deus? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. A felicidade, o sustento, embora esse texto seja muito específico em relação a comida e bebida, comida e roupa, né? Mas eu creio que o Senhor, Ele sustenta e Ele derrama todo o necessário sobre a tua vida se você busca a justiça em primeiro lugar. Agora, você talvez esteja se perguntando, tá, irmão Rodrigo, mas o que é essa justiça? Tá? Primeiro que essa justiça não é uma retidão geral ou moralidade entre as nações, não é a justiça da lei, vamos dizer assim, da lei do fórum, vamos dizer assim, né? De advogado, de juiz, não é nada disso, tá? Ou de acordos, de contratos, ou justiça de manter a palavra, não é nada disso, tá? Você precisa lembrar que quando o Senhor fala alguma coisa aqui nas bem-aventuranças, Ele não está falando de coisas naturais, que a gente nasce com elas, não. Você não nasce com essa justiça, ela não é uma coisa inata em nós, tá? Não são qualidades do homem natural, pois muitos são comprometidos com essa justiça humana, corporativa, vamos dizer assim, mas não com uma justiça pessoal. Por exemplo, eles são desleais em seus votos solenes, o casamento, por exemplo. Tem gente que é muito certinho, vamos dizer assim, diante da sociedade, mas trai a esposa, trai o marido, ou seja, não honra os seus votos. Então, não é uma coisa do ser humano, que a gente, como eu repito, que a gente faz com a nossa própria força, mas é algo espiritual, realizado pelo Espírito Santo de Deus em nossa vida. Também não é apenas um desejo de justificação. Tem muita gente que quer a justiça de Deus só para se sentir justo, merecedor do céu, vamos dizer assim. Eu quero ser justo para poder entrar no céu, que o Senhor me permita entrar no céu. E alguém fez uma pergunta uma vez e falou assim: imagine que hoje você vai morrer e você vai para o céu, direto, pum, certo, você vai para o céu. Mas ao chegar no céu, você não vai encontrar Jesus porque Jesus não está lá. Ainda assim, você gostaria de ir para o céu? E por incrível que pareça, irmão, irmã, tem gente que responde que sim, que ele quer ir para o céu mesmo que Jesus não esteja lá. Essa pessoa que fala isso, ela nunca entendeu o que é o céu de verdade. O céu não é um lugar cheio de nuvens, onde você vai, ruas de ouro, onde você vai comer comida do bom e do melhor e tal, não sei o que, tem um monte de mordomia. Não, o céu não é isso. O céu é qualquer lugar onde Cristo está. Ali é o céu. Ali é o lugar da habitação do Senhor. A vida eterna é conhecer a Cristo. A vida eterna não é como muitos pensam, eu vou viver uma vida eterna e tal, no céu com os anjinhos, lá tocando harpa com os anjinhos e cantando. Não, meu irmão. A vida eterna é estar com Deus, é estar com Cristo. Isso é a vida eterna, diz a palavra do Senhor. Então, você precisa entender que nós não precisamos de justificação só simplesmente para sermos justos, não. Nós desejamos a justiça, precisamos desejar a justiça para a nossa santificação. Para quê? Com um objetivo claro, que é andar com Deus. É para isso que a gente precisa de fome e sede de justiça, para andar com Deus. Porque sem essa justiça, sem essa retidão, nós não podemos andar com Deus. Porque Deus é santo. Sem essa santificação em nós, nós não podemos ter comunhão com Deus. E não há nada mais valioso e mais importante para um ser humano do que
a vida com Deus, do que andar com Deus. Não existe nada mais precioso, mais maravilhoso do que andar com Deus. Nenhum carro do ano, nenhum dinheiro, nenhuma rua de ouro, nenhum ar-condicionado central no céu, como alguns pensam, nem a melhor comida, nem a melhor bebida, nem a melhor cama para você dormir é mais preciosa, nada é mais precioso, nada disso que eu falei ou que eu poderia imaginar é mais precioso do que andar com Deus, do que estar na presença de Deus. Esse é o verdadeiro céu, essa é a verdadeira vida eterna, estar com o Senhor. Nesse caso, o desejo de estar livre do domínio do pecado é para estar bem com Deus. O desejo de estar livre do pecado, fome e sede de justiça, de ser justo, de andar em retidão, é para estar junto, estar bem com Deus. É se ver livre do desejo de pecar. Esse mesmo desejo de pecar que nos acompanha todos os dias, ainda que está na nossa carne, do qual que faz a gente lamentar e chorar, porque toda vez que você peca, toda vez que eu peco, eu me afasto do meu Deus, do meu amado Senhor. Toda vez que você peca, você se afasta do seu amado. Toda vez que você tem um pensamento pecaminoso, você apaga o Espírito de Deus na sua vida. Toda vez que você fala uma palavra movida pelo pecado, pelo mal, você afasta o Espírito Santo, você apaga o Espírito Santo na sua vida. Toda vez que você toma uma atitude errada, você apaga o amado da sua alma de você, você afasta o amado da sua alma de você. Você se afasta dele, você vai para distante dele, perde a presença dele. Então, o desejo de estar livre, a fome e sede de justiça, é justamente para quê? Para que nós possamos estar cada vez mais próximos de Cristo. Cada vez mais próximos. O desejo é de ser santo para se encontrar com o Senhor. Não para ir para o céu, mas para estar dentro do Senhor, para que Ele esteja dentro de você. A pessoa que tem fome e sede de justiça, de verdade, ela deseja ser o exemplo das bem-aventuranças. Ela deseja que todas essas bem-aventuranças se tornem reais na sua vida. Faz essa pergunta para você agora. Você tem vontade, você tem desejo que essas bem-aventuranças se realizem em você, que elas se manifestem na sua vida? Você tem esse desejo dentro de si, que as bem-aventuranças se tornem reais em você? Em nome de Jesus, se você tem fome e sede de justiça, você deseja evidenciar o Espírito Santo de Deus na sua vida. Você deseja demonstrar que o Espírito Santo de Deus está em você. Você deseja ser como Cristo é. Por quê? Porque aí você faz parte da família de Deus. Você faz parte da família com o Senhor. Além disso, se você tem fome e sede de justiça, você deseja desfrutar da presença de Deus. É maravilhoso estar na presença de Deus. Deseja como Enoque que andou com Deus, mesmo que isso signifique andar na contramão do sistema. Andar com Deus, mesmo que isso signifique estar na contramão do sistema. O mundo vai numa direção, você vai na direção oposta. Por quê? Porque você tem fome e sede de justiça, fome e sede de estar na presença do Senhor. O quarto ponto é: o que é ter fome e sede? Não é algo que nós possamos nos forçar a sentir de maneira nenhuma, mas é uma ação do Espírito Santo de Deus na tua vida. É o Espírito que vai realizar isso em você. Esse desejo, essa vontade, essa fome. Não é uma sensação passageira que você sente agora e daqui a um pouco desaparece. Não, não é isso. É uma sensação profunda. É como se fosse uma ferida não curada, uma chaga aberta dentro do seu coração.
essa fome, essa sede de justiça, ela é perene, ela é constante na vida do homem e da mulher que busca o Senhor Jesus, que está cheio do Espírito Santo de Deus. Não é, como eu falei, uma coisa que a gente esquece, porque lá em Oséias, no capítulo 6, versículo 3, ele diz assim: então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ou seja, você conhece o Senhor, você tem uma experiência com Deus, mas você deseja algo mais do Senhor. Cada dia você quer algo mais, você lê a palavra de Deus e você deseja: Senhor, eu quero conhecer mais, eu quero ver mais do Senhor, eu quero saber mais do Senhor, eu quero aprender mais de Ti, eu quero prosseguir em conhecer o Senhor, conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. E você continua até que enquanto você não for satisfeito da presença de Deus, você continua buscando e buscando a presença do Senhor. Fome e sede de justiça. Quando nós passamos por esse processo, como nós falamos das bem-aventuranças, de sermos humildes, de chorar pelo pecado, da mansidão, essa fome ela vem naturalmente em nós. Ela vem. E se não temos essa fome, talvez não tenhamos passado pelo processo ainda. Esse desejo, quando é verdadeiro, ele é como a fome e a sede natural que a gente sente, né? Que a gente sente. Quanto mais a gente está sem o alimento, mais a gente se desespera. Sabe quando você tem fome, né? Aquela fome mesmo. Tem gente que sente apetite, né? Durante o dia a gente sente apetite, mas fome mesmo, fome. Graças a Deus eu nunca passei esse tipo de fome, mas tem pessoas que passam pela fome, de ficar dias sem se alimentar. E a pessoa diz: é desesperador. A fome é desesperadora. Quanto mais você vai passando o tempo, mais você fica desesperado. O Salmo 42, versículo 1 e 2, ele ilustra isso, porque ele diz assim: como a corça anseia pela corrente das águas, assim a minha alma anseia por Ti, ó Deus. Eu tenho sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei estar na presença dEle? Fome e sede de justiça. É essa coisa desesperada, essa vontade desesperada pela presença de Deus. É isso que nós precisamos evidenciar, está dizendo aqui nas bem-aventuranças. Interessante aquela passagem do filho pródigo, né? E quando o filho pródigo teve fome, ele quis comer as bolotas dos porcos, né? Mas quando ele ficou desesperado de fome, o que ele fez? Ele correu de volta para a presença do Pai. E é exatamente isso que significa ter fome e sede de justiça. É estar desesperado pela presença do Pai. É estar desesperado de fome e de sede pelo Senhor. Agora, nós somos verdadeiramente felizes se temos essa fome, essa sede do Senhor. Por quê? Porque nós somos fartos. Você nunca vai se sentir farto longe da presença de Deus, não. Você só vai se sentir farto, verdadeiramente preenchido, se você estiver na presença de Deus. Fora disso, você nunca vai ser farto. Para nós sermos abençoados, nós precisamos primeiro perceber o quanto nós necessitamos do Senhor e de nada mais na nossa vida. Enquanto a televisão, enquanto o telefone celular, né, as redes sociais, enquanto os prazeres dessa vida forem capazes de saciar você, você nunca vai sentir fome e sede de Deus de verdade. Mas quando você perceber que nada, nem ninguém pode preencher você, o vazio que há dentro de você, aí sim você começa a desenvolver essa fome e essa sede pelo Senhor. O Espírito Santo de Deus começa a desenvolver isso. Por isso, inclusive na série que eu falo sobre a armadura do Espírito, a gente precisa ter os nossos olhos focados em Cristo, a nossa mente sempre voltada para o Senhor. Por quê? Porque quando os nossos olhos, como está lá em Colossenses 3,
do versículo 1 em diante, Filipenses 4:8. Quando os nossos olhos, quando a nossa mente, ela está cheia de coisas que a gente vê na televisão, que a gente vê na internet, no celular, quando ela está inundada de coisas, a gente nunca vai sentir necessidade de Deus. Essa fome, essa sede, ela vai sendo substituída por essas coisas. Então a gente precisa primeiro perceber que precisa de Deus e de mais nada nessa vida. Quando a gente reconhece isso, a nossa necessidade, essa fome e essa sede, ela começa a aparecer como uma inanição. O que é a inanição? É quando você vai definhando sem o alimento, sem a água. Essa morte, ela vai nos ameaçando por dentro. Então Deus vem e sacia você. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Sabe por que as pessoas não têm tido fome e sede de justiça? Porque elas têm sido saciadas por outras coisas. Pelas felicidades passageiras, pelas bênçãos. Isso tem saciado as pessoas hoje em dia, mesmo dentro dos templos. As experiências místicas, as músicas, a parede preta, as mensagens têm saciado as pessoas, mas não têm sido saciados da presença do Espírito Santo de Deus, da justiça de Deus nos seus corações, do caminhar com Deus, do andar com Deus em retidão. Agora, se você hoje buscar ao Senhor, para ser cheio do Senhor, em João capítulo 6, versículo 37 diz assim: contudo, aqueles que o Pai me dá virão a mim, e eu jamais os rejeitarei. Ele não te deixará com fome, o Senhor não te deixará com fome, nem com sede, desde que essa fome e essa sede sejam verdadeiramente por Ele, e não pelas mãos dEle, não pelas bênçãos dEle para a tua vida. Esse processo, meu irmão, minha irmã, começou lá na cruz. Começou lá na cruz. Se iniciou com o perdão que a cruz garantiu para você, pelo sangue do Cordeiro. E esse processo ele é contínuo, pela ação do Espírito Santo, enquanto você estiver andando com o Pai. Filipenses 2, versículo 13 diz assim: pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Deus vai colocando isso dentro de nós por meio do seu Espírito. Você receberá forças para resistir a Satanás. Ele fugirá de você. Você será capaz de oferecer resistência a Satanás, podendo se proteger das flechas de fogo, dos dardos inflamados do maligno. E em todo tempo, você terá prosseguimento da obra divina em você, operando dentro de você, livrando você da poluição do pecado. Aquele pecado que ainda habita na tua carne e que tem tentado destruir você. É lógico que essa promessa ela vai ter um cumprimento um dia. O cumprimento cabal dessa promessa vai acontecer na eternidade. No dia que o Senhor restaurar o nosso corpo e verdadeiramente nos preencher de justiça. Mas enquanto isso nós estamos prosseguindo para alcançar a perfeição. Filipenses 3, versículo 12 diz assim: não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Jesus me conquistou. Louvado seja Deus. Nós temos sido, irmãos, para a gente terminar, santificados pelo Espírito Santo. Temos recebido da graça do Senhor, do perdão do Senhor, do seu agir sobre nós. Nós somos perfeitos em Cristo. Nunca se esqueça disso. Você não é perfeito por si só, por você mesmo. Por você só, você é pecador, condenado à morte eterna. Você só é justificado por meio de Cristo. Se você não tem o Senhor Jesus Cristo,
Não entra nessa de que, se eu confessar Jesus com a minha boca, eu sou justo e está tudo certo, eu posso continuar pecando à vontade, que está tudo certo. Não entra nessa não, meu irmão. Se você não tiver em Cristo, você não é justificado. Você só é justificado em Cristo. Mas o Senhor deseja operar um processo de santificação em você. Para quê? Para que você alcance a perfeição do Filho dele. Para que a imagem, para que Cristo seja gerado dentro de você. E que você possa fazer parte da família do Senhor. A família de muitos filhos semelhantes a Jesus, para a glória de Deus. Amém? Vamos orar nesse momento. Eu quero orar em especial pela vida do Beto, da sua esposa, que estão... ela parece que está enferma. Eu não vi se teve mais algum pedido de oração agora na rolagem. Mas nós vamos orar ao Senhor. Para quê? Para que essa fome, essa sede de justiça, ela seja gerada dentro do seu coração, dentro do meu coração e do coração de todos aqueles que estão assistindo. Seja dentro da live, seja na For You, que o Senhor, Ele possa gerar isso no seu coração, na sua vida. Fome e sede de justiça, para que a gente alcance a imagem e semelhança do Senhor. Amém? Pai amado, quero te agradecer, ó Deus, por essa oportunidade de poder estar falando da Tua Palavra, Senhor. Ó Deus, nós sabemos, ó Deus, que o mundo, ele não deseja, o mundo não tem como entender a Tua Palavra, a menos que o Teu Espírito Santo revele, meu Deus. Então eu sei que passaram tantas pessoas aqui pela live, Senhor, entraram, saíram pela live, ó Deus, em busca de alguma coisa, Senhor. Mas o Senhor falou tão claramente nessa noite aos nossos corações, que talvez aquilo que elas estão buscando, a felicidade, as bênçãos, talvez uma oração forte de alguém, algum profeta ou alguma profetisa do TikTok que orasse por eles, né, para lhes dar uma bênção, a saúde, uma cura, né, ou uma bênção material. O Senhor falou tão claramente que isso tudo não é o mais importante, Pai. O mais importante é a justiça, não a felicidade, não as bênçãos, não as experiências místicas, mas é a justiça. E bem-aventurados, verdadeiramente feliz é aquele que tem fome e sede de justiça, e não das bênçãos, não das experiências, não da felicidade, porque as bênçãos, a felicidade e a experiência, elas vêm como consequência da justiça. Que bom seria, Senhor, se todos que passaram por essa live tivessem entendido isso. Mas eu não sei se isso aconteceu. Mas se tem alguém, Senhor, assistindo essa live nesse momento, que essa pessoa possa entender que ela só pode ser verdadeiramente feliz se ela for pobre de espírito, se ela se humilhar, nascer de novo, se ela chorar pelo seu pecado, e se esse choro gerar nela uma mansidão tal que faça ela ter fome e sede de justiça. Se essa pessoa entender isso nessa noite, Pai, esse trabalho terá valido a pena. Então, em nome de Jesus, eu te peço que o Teu Espírito Santo fale no coração dessas pessoas. Que o Senhor abençoe o Beto e a sua esposa, o Marcone e todos aqueles, ó Pai, que fazem parte dessa equipe e que participaram, Senhor, desse trabalho nessa noite. Abençoe a todos nós, nos dê uma noite de paz na Tua presença, um descanso abençoado e um final de semana abençoado também na Tua presença. E se o Senhor permitir, estaremos de volta aqui na segunda-feira, Senhor, para continuar esse trabalho, até pelo menos terminarmos as bem-aventuranças. Nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor derrame suas bênçãos sobre nós e que nós tenhamos uma noite de paz, no nome de Jesus. Fiquem com Deus, até segunda-feira, se o Senhor permitir, 21h30, estaremos de volta aqui para estudarmos um pouquinho mais da palavra do Senhor. Amém? Fiquem com Deus, um abraço e paz seja convosco.